sejam bem-vindos à nossa aula. Nós vamos continuar falando sobre posições relativas entre duas circunferências. Então, como é que nós fazemos isso? Vamos ter circunferências, círculos, certo? Outra hora eles vão estar separados, outra hora eles vão ter um ponto que eles se encontram, outra hora eles vão estar um dentro do outro. Essas definições são secantes, tangente exterior, tangente interior, interna e externa. Na secante, a gente vê que esses dois círculos eles têm uma parte em comum. Essa parte em comum eles vão se tocar em dois pontos. E a gente tem que essa distância D, ela vai estar entre a subtração dos dois, pegar esse tamanho menos o outro, dos raios, e a soma é o valor entre esses dois, entre a subtração e a soma, tá bom? Tangente significa que ele tem um ponto que ele se toca, tangencia. E aqui tangente exterior vai ter exatamente um ponto, ou seja, ela está ali encostadinha só em um único ponto. Então a distância entre o centro delas, vou chamar aqui de O1 e O2, ou seja, a origem aqui, o centro, O, dessa circunferência, o centro dessa. Essa distância aqui chamada de D é exatamente esse tamanho que é R1, raio 1 mais o raio 2. Tá bom? Por exemplo, se aqui fosse 3 e aqui fosse 2. Então, D seria 3 mais 2. 5. Tá bom? Então, tangente é uma circunferência que possui apenas um ponto em comum. Secante tem 2, tangente só tem um ponto. No caso, tangente exterior, tá bom? Agora, a tangente interior é como se uma das circunferências estivesse aqui dentro. Então, elas vão mais também se tocando em um único ponto aqui, ó. Um único ponto em comum. Então, a distância aqui, que é a distância entre, esse seria esse tamanhinho aqui, né? A distância entre os centros da circunferência vai ser o tamanho do raio maior menos o tamanho do raio menor. Aqui, do centro à borda R1 e aqui do centro à borda do menor é o R2, tá bom? Então a distância aqui vai ser maior menos o menor. Já a interna, né? Ou seja, eles não têm um ponto em comum aqui, tá bom? Ela tá dentro, mas não tem ponto em comum. Nesse caso, vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho um R1, que é do centro à borda da circunferência maior, e tenho aqui do centro à borda do R2 aqui, ó, o R2, tá bom? Então, o que vai acontecer essa distância aqui, os dois centros? Que ela já vai ser menor que a subtração. Por quê? Por causa desse pedacinho aqui, ó, vai ser menor. Então, eu vou ter essa aqui grandona, menos a pequenininha, e a distância vai ter que ser menor. Por exemplo, se a maior fosse 10 e a outra 2, 10 menos 2, 8. Aí teria que ser menor que 8, essa distância, tá bom? Menor que 8. E não tem ponto em comum, porque ela está interna, tá bom? Ela não tangencia como esse aqui. E a externa, como o nome está falando, eles são circunferências externas, né? Então a distância aqui, ó, de um centro para o outro, essa distância já vai ser maior que a soma dos raios. Por quê? A soma dos raios é só esse pedacinho, ó, esse mais esse. Então tem todo esse tamanho aqui. Então por isso que a distância vai ter que ser maior que a soma dos dois raios. Então, recapitulando, temos 5 definições sobre posições de circunferências. Ela pode ser secante, quando elas se tocam em dois pontos. Pode ser tangente, quando ela se toca exterior, né? Quando ela se toca só em um único ponto. Tangente interior, ela se toca em um único ponto, mas uma interior à outra. Pode ser só interna, que ela está lá dentro, mas não tem ponto de tangência, não tem ponto em comum. E externa, elas estão separadas, não tem nada em comum. E a distância vai ser maior que a soma dos raios, tá bom? Então, outra parte importante é você saber aqui essas definições. Ela vai ser muito importante para
nós fazermos as nossas atividades em seguida, tá bom? Vamos fazer essa atividade da página 171, questão 21. São dadas duas circunferências, uma de raio 12 e a outra de raio 25. Sabendo que D as distâncias entre os centros, determine D para que as circunferências sejam tangentes exterior. Tangente exterior, ou seja, tem um ponto de tangência bem aqui, certo? Tangente exterior. Então a distância vai ser entre os centros, vai ser o R1 mais o R2. Então R1 mais R2 vai ser 12 mais 25, vai dar exatamente 37 centímetros, tá bom? Tudo bem? Só lembrar tangente exterior. Para que essas circunferências sejam tangente interior, ou seja, elas tangenciam em um único ponto, mas esse ponto é interior, certo? Então, a distância entre os centros, digamos que o centro do O maior seja esse e o centro do menor é esse aqui. Então, essa distância D vai ser a distância do grande menos a pequena. Então, a distância aqui, nesse caso, é R1. No caso aqui, como o maior é esse, vou botar R2 menos R1, tá bom? Que é o maior menos o menor. O maior é 25, 25 menos 12. 25 menos 12 vai dar exatamente 13. Pronto, 13 centímetros. Finalizamos a questão. Agora vamos para a próxima. Então, continuando o conteúdo, a gente vai ter a questão 22 e 23. Para a questão 22, ele quer que coloque a posição relativa em cada caso, onde deu o raio e deu a distância D, certo? Só que para a gente fazer essa, eu quero logo fazer a 23, onde ele pergunta qual a relação entre esse raio e a distância D. Então a gente tem aquelas definições do começo da aula: secante, tangente externa, tangente interna, e quando as circunferências são interna e externa, certo? Então, secante ela tem um ponto em comum. Então, tenho que essa distância D, ela vai estar entre a diferença dos dois raios e a soma dos raios. Ou seja, é o valor entre a soma e a subtração. Já a tangente externa, elas estão ali uma do lado da outra. Então, tenho que a distância é exatamente a soma das duas. A tangente interna, uma circunferência está dentro da outra, certo? Se ela está dentro da outra, então vai ser exatamente a subtração dessa distância, tá bom? Já a interna, ou seja, ela está ali dentro, né? Então a distância ela tem que ser menor. Menor que a menor que a subtração, tá bom? E a externa, a distância ela vai ser maior, porque elas estão separadas. Então, a distância é maior que um raio, maior que o outro. Maior que a soma dos raios, tá bom? Pronto. Agora, a partir disso, nós vamos olhar para cá. Agora, a 22, olhando para a 23, fica mais simples. Olha só. Se o R1 é 4 e o R2 é 6, se eu somar, 4 mais 6 vai dar 10. Não vai dar isso. Então, já tiro que ela não pode ser tangente externa. Agora, se eu subtrair 6 menos 4 dá 2. Não vai dar isso. Então, também eu elimino a tangente interna. Então, o que eu posso usar? Esse mais esse dá 10, certo? E a diagonal aqui, desculpa, o D, a distância D, é maior que a soma. A distância D é maior que a soma. Então, ela é
externa, tá? Nesse caso, externa, tá bom? A distância D é maior que a soma desses dois, tudo bem? Agora aqui na letra B, eu tenho 5 e 7. Olha, se eu somar 5 mais 7, não vai dar exatamente 12? Então eu tenho esse caso aqui, ó, tangente externa. Tangente externa, porque justamente a soma dá a distância, tá bom? Agora nessa aqui vamos pensar, 6 e 8, somando vai dar mais que isso, então não é demais. E se for menos? 8, maior menos o menor, né? 8 menos 6 não vai dar exatamente 2? Então eu tenho esse caso aqui, ó, o R menos o outro. Então é a tangente interna, tá bom? Tangente interna. Essa é a posição das circunferências. E agora, para finalizar, eu tenho 7 e 6. Então, se eu somar 7 com 6, vai dar mais que esse, certo? Então, a diagonal dá maior que a soma. Desculpa, dá menor que a soma. Menor que a soma, olha só. E se eu pegar e subtrair? 7 menos 6 vai dar 1. 1 é menor que isso. Então, isso aqui vai ser menor que a diagonal. Cumpre esse aqui, tá bom? Cumpre. Então, só pode ser secante, tá bom? Cumpriu as duas regrinhas aqui, tudo bem? Então, nós finalizamos por aqui. Eu vou deixar lá na descrição, aqui na descrição do vídeo, tem um formulário onde você vai colocar sua presença e fazer atividade, tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula.